Fala pessoal, começando aí mais um vídeo de fechamento. Hoje é dia 27 de novembro, mais uma quinta-feira e vamos aí para as nossas atualizações do dia. Lembrando que caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e gostando do conteúdo, considere aí deixar o like, pessoal, porque ajuda bastante o meu trabalho desse lado, mas principalmente para o YouTube conseguir entregar esse conteúdo aí para mais pessoas gratuito. Tudo bem? Bom, pessoal, ontem renovação de máxima histórica no nosso Ibovespa, hoje um dia mais contido, ou seja, um dia bem mais tranquilo, a maioria dos papéis trabalhando bem próximo ali à estabilidade, mas ainda assim mais puxado para o positivo. Tá? Mas não teve nenhum grande movimento, quase nada no dia de hoje, inclusive um dia bem morto, bem chato, tá? Não sei qual é a opinião de vocês, tá? Se quiserem opinar, só deixar nos comentários, mas foi um dia bem chato, bem cru, lembrando que é feriado nos Estados Unidos também, se não me falha a memória, hoje, quinta-feira, dia 27, e amanhã, dia 28, tá? Então isso também já acaba deixando o mercado aí bem mais travadão, mesmo sendo a Bolsa Brasileira, tá? Então, Ibovespa não tem nada para comentar. O dólar também bem parado hoje, 0,37 positivo, mas basicamente não saiu do lugar. Já partindo lá fora, então, o S&P, esse aqui como é o índice futuro, ele está aberto do Forex, tá? Então não tem nada para comentar, tá, pessoal? A gente olha aqui, ó, parado, não teve movimentação quase. O Nasdaq, o S&P também não. O Dow Jones também não. O DXY basicamente parado também hoje, como eu disse, um dia bem morto. Agora, o minério de ferro, uma queda um pouco mais forte de 4%, porém uma queda que ainda trabalha dentro de um contexto de alta, uma queda dentro de um movimento aqui lateral em topo, nada demais, podendo inclusive até jogar o minério para voltar a testar a região lá embaixo que a gente comentou que poderia ser testado e quem sabe a partir desse momento entrar a força compradora, que ele voltar abaixo aqui da região dos $100, testando a região dos 99, 98 dólares, para quem sabe depois impulsionar para cima, se de fato for isso que ele quiser fazer. Por enquanto, lateral em topo, mas dentro de uma estrutura de alta. Tá? O petróleo Brent um pouco melhor, né? 0,22 de alta, esse aqui é o gráfico diário. Olha, cara, eu não sei o porquê. O mouse vai e demora para fazer a leitura, cara. Não roda liso. Não tem nada muito que confirme aqui ainda, né? Apesar da alta de hoje. O ouro também parado, pelo mesmo motivo do feriado, negociando 0,15 negativo. A prata também parada 0,8, então não tem muita coisa. A cripto até se movimentou um pouco melhor. Nesse momento aí subindo 1,16 o Bitcoin. Deixa eu colocar aqui no tempo gráfico diário. Nada de interessante por enquanto, né? Possível formação de fundo aqui. O Ethereum também ainda nada muito interessante. Passar rapidamente aqui pelas altcoins. Link. Também ainda mais parada, né? Ondo. Também ainda bem mais parada, nada muito interessante. Dito isso, já vou voltar direto para a nossa bolsa. Análise das melhores performances positiva, tá? Então hoje eu separei 3 melhores performances positivas até o momento e 2 apenas negativa. E depois a análise a pedido de vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos, pelos feedbacks, né? Por quem já deixa aí a curtida no vídeo. Para quem está sempre comentando também, porque ajuda bastante mesmo, tá, pessoal? Então, muito obrigado. Mais uma vez eu espero poder estar ajudando vocês. E lembrando que caso queiram ver análise de algum ativo em específico, só deixar aqui nos comentários e eu trago a análise para o dia seguinte. Tá? E aí pode ser cripto, pode ser ação, pode ser qualquer coisa que tenha gráfico, tá, pessoal? Querendo olhar gráfico, só deixar aqui nos comentários. E também para ajudar vocês, caso tenha aí a galera que já está posicionada em algum ativo, mas não sabe fazer saída parcial, tem dúvida se faz saída parcial, se não faz, onde faz o ajuste de stop, né? Onde coloca o stop, onde projeta um alvo. Então, caso estejam posicionados dentro de algum ativo e sintam dificuldades para fazer saída ou para gerenciar a posição, é só deixar aqui nos comentários também o ativo, né? O seu preço médio, porque aí eu consigo fazer uma análise com base na sua entrada, que é melhor, e se é para curto prazo ou para médio prazo também. Lembrando que o intuito, né, principal aqui é sempre focado para o curto prazo, mas caso tenha alguém também passando com alguma dificuldade em algum ativo de médio prazo e eu puder ajudar, deixa aqui nos comentários. Tudo bem? Eu preciso arrumar essa questão do monitor aqui também, pessoal, e até queria saber o feedback de vocês, tá? Se vocês puderem me deixar aqui, por favor, porque eu estou querendo começar
no ano que vem, fazer alguns ao vivos no YouTube durante a tarde, por volta de 1 hora da tarde, né? 13 horas, 13h30 até 14 horas, 14h30. Mais ali um bate-papo para a gente, né, conversar ali ao vivo e ver análise ali durante o dia mesmo. Tá bom? Então não sei qual é o pensamento de vocês sobre isso, mas eu estava pensando em fazer isso, tá? Não todos os dias da semana, né? Pelo menos para iniciar 1 vez, 2 vezes na semana, aí por volta de 1 hora da tarde, às 13 horas ali, fazer ali um café com trade, vamos dizer assim, né? E aí analisando Forex, as ações mesmo brasileiras, qualquer coisa que tenha gráfico, dá pra gente bater num papo como se estivesse numa roda de amigo aí na calçada e fazer isso, tá? Tô vendo pra começar a fazer isso. Enfim, a Raiza 4 não vejo nada, tá? Papel bem fraco. Lojas Renner hoje sobe um pouco mais forte, 2,52. Foi um ativo, né, que a gente estava esperando ele um pouco mais abaixo, porque no diário eu não consegui ver nada claro, a não ser aqui que eu acabei deixando passar, não prestei atenção, aqui daria para ter pegado, inclusive eu falei que aqui não teria nada, né? Putz, cabeção. Mas era muito mais pela ótica do mensal que eu trouxe para vocês na semana passada ou retrasada, agora não me lembro, que era essa possível formação de fundo ascendente no gráfico mensal, que está muito interessante, tá? Inclusive ele foi acionado, eu só não consegui ver nada ali no gráfico diário, mas ó, cara, gráfico mensal bem bonito de Lojas Renner, tá com cara de voltar para testar, olhando aqui o gráfico mensal, esse topo anterior na região dos 19, ganhando essa região, cara, Lojas Renner tá mirando aqui, ó, a faixa dos 25, tá? Ou seja, impulso, retração, formação de fundo ascendente, que é mais alto que o fundo anterior, para quem sabe impulsionar para cima, primeiro para testar esse topo, acionando e confirmando um pivô de alta, quem sabe estendendo essa perna de impulsão lá para a região dos 25, 27 reais, o que resumindo seria um pivô. Perna 1, perna 2, perna 3 projetada para cima, dá mais ou menos lá naquela região dos 23,89. Isso gráfico mensal, trazendo isso para o tempo gráfico diário, cara, qualquer confirmação de compra aqui eu fico mais confortável em comprar. Por exemplo, eu sei que aqui já tem uma região aqui, olha, essa barra preta no meio desse balaio de gato aqui pode ser um ponto de defesa. Então já vou deixar aqui essa região demarcada como azul, vou tirar essa de baixo por enquanto, vou dar prioridade para essa que está mais próxima do preço. E nesse caso até gostaria de ver ele mais um dia aqui em alta, por exemplo, olha. E aí depois, se ele voltar para essa região, eu vejo uma compra, pelo menos com o contexto de agora, para tentar atuar na continuidade também desse movimento, que é um contexto muito parecido com o Anima 3 que eu trouxe para vocês, tá? Então é um papel que vale a pena monitorar um pouco mais de perto, que é Lojas Renner. Que está muito bem alinhado, né, cara? Pô, gráfico semanal, se eu colocar as médias aqui, olha, eu tenho a junção do quarteto fantástico aqui, né? As 4 médias, na verdade as 3, a de 200 está mais acima, mas as 3 médias juntas, olha, então muito bem alinhado. Eu tenho um movimento de impulsão, ou seja, gera um movimento que distorce muito o preço, muito forte esse movimento, distancia das médias, tá vendo? Ele começa a se distanciar, depois ele volta a recuar, passa aqui, né, uns 3, 4 meses fazendo uma correção, também naquele intuito de ABC, e aí deixa eu tirar as médias porque fica mais fácil de conseguir mensurar isso aqui para vocês, que é perna 1 de impulso e aquela correção em ABC, né, ou 1, 2, 3. Então, A, B, C. E agora, quem sabe, pronto para lançar mais uma onda de impulso para pelo menos voltar a testar o topo anterior, tá? Então, muito bem encaixado aqui Lojas Renner. E RBR, lembra que a gente tinha comentado? Quem pegou se deu bem, né? Só que o stop era grande, depois ele deu uma possibilidade aqui embaixo. Muito bem, tá com cara do que? Também um movimento, quem sabe, de impulso, né? Ele já marca um fundo aqui, impulsiona. Topo, referência externa. Quebra, região de resistência anterior, volta a corrigir, trava em região de defesa interna, quem sabe para agredir a região externa, confirmando, aí ele lança um impulso de alta, que resumindo o movimento, é perna de impulsão, corrige, impulsiona, tá? E aí seria alinhando o fluxo micro
a favor do movimento macro, que já é um movimento predominante de alta, abrindo espaço para voltar a brigar lá na região dos 58. Então, muito interessante aí, IRBR, tá? MACD querendo dar uma inclinada para cima de novo. Agora, HP Vida muito fraco, tá, pessoal? Não vejo nada. O papel vem aí numa forte movimentação de baixa, né? Depois da divulgação do seu último resultado, que não agradou muito bem, né? Resumindo esse movimento, não vejo nada para fazer, tá? Eu não ficaria comprado no papel, não. CSNA3, que eu comentei com vocês ontem de compra, tá até rolando um estudo nosso aqui, né? Hoje voltou basicamente no 0 a 0. E tá aqui travado, tá? Vamos ver se ele reage nos próximos dias, né? Fazendo aqui essa perna de impulsão, indo em direção na região dos 10,30. Tá? Bem interessante também CSNA3. É contra tendência no curto prazo, porque é muito mais levando em consideração o tempo gráfico mensal do que o tempo gráfico diário, tá? Então eu estou considerando essa movimentação aqui principal, olha. Esse impulso aqui. Ó, esse impulso de alta, então eu tenho essa referência, ó, fundo. Meu Deus, cara. Topo. Aí ele vem corrigindo, faz todo esse processo de correção, que isso aqui levou anos em tendência de baixa, olhando a olho nu e cru. Mas se eu reparar, ele volta e para na onde? Uma região de defesa desse último impulso muito forte. Ó. E quem sabe realinhar o fluxo no curto prazo, nem que seja para fazer um movimento até aqui, por exemplo, olha, o que já acaba me dando uma relação aqui mais interessante para tentar buscar, ainda assim acreditando numa possibilidade de compra e entendendo que o risco é maior, dado que apesar dessa tendência não, mas que essa estrutura de longo prazo é uma estrutura de impulso, eu tenho uma tendência secundária e terciária mais para baixo, né? Mais pressionado, onde a oferta manda mais do que a demanda, tá? Brisanet ganhou bastante espaço, tá? Eu só não vejo nada para fazer agora, mas eu sei que tem bastante de vocês aí posicionado, tá? Então o papel no gráfico mensal, ele ganha espaço para voltar aqui, olha, eita, para essa região aqui, olha, 4,64. O que seria isso aqui? Impulsiona, retrai com rompimento falso de fundo interno. E agora, quem sabe, preparando um movimento de impulso para pelo menos voltar a testar essa máxima e fechando acima, quem sabe fazer esse pivôzinho aqui. Isso aqui para o gráfico mensal, né? Se eu jogo isso aqui no semanal, fica um pouco mais clara essa estrutura que ele vem formando, né? Ele impulsiona aqui para cima, gera esses fundos internos. Dentro desses fundos internos é na onde eles gostam de pregar as pegadinhas, né? Porque aqui tem liquidez, olha. Isso aqui é fundo, ele perde minimamente o fundo, tá vendo? E volta tentando realinhar fluxo. Quem sabe para voltar para cá. Mas entendendo que, de certa maneira, isso aqui é um movimento lateral com range amplo. Só que dentro dessa lateralidade com range amplo, eu tenho uma demanda mais forte do que a oferta. Porque eu vejo o preço negociando mais para cá, olha, do que testando essa região de suporte, por exemplo. Então isso me faz acreditar que a demanda ainda segue um pouco mais predominante, mesmo que dentro de um contexto mais lateral. Tudo bem? Açaí 3, que eu comentei com vocês hoje, deu mais uma puxada, tá? E aqui eu não vejo mais nada para fazer. Dá para tentar pegar o pullback atuando no curtíssimo prazo, ó, nesse gap invertido que deixa aqui. E aí eu vou deixar esse aqui, vou tirar essa aqui porque já passou. E agora a gente fica de olho um pouco mais nesse movimento acima, que é um gap invertido no meio do movimento. Então, voltando para cá, pode ser uma tentativa de comprar a correção, tá? A correção essa que é a região dos 9,50. BBSE3 eu não vejo nada. Semin 3 vem com agressividade, tem absorção de compra aqui, tá? Cara, confesso que é um trade mais arriscado, mas, por exemplo, se ele perde a mínima de ontem, cara, dá para tentar comprar aqui, ó, com stop aqui embaixo, acreditando que ele faça isso, ó. Tá? Vamos ver uma possibilidade, segurou bem nessa região de defesa aqui, ó. Leve 3 que eu trouxe para vocês há um tempo, tá com 18%, né, 17,99, muito mais pela ótica do gráfico mensal também, comprando a possível formação de um fundo ascendente no gráfico mensal, e aí eu poderia colocar as médias, assim como eu trouxe para vocês da última vez.
que seria comprar próximo a 9, próximo a 20, né? Ficar muito bem localizado para tentar agredir a região externa, tá? O papel muito bem trabalhou muito bem esse movimento, só não tem nada para fazer agora, tá? Agora dá para buscar pontos para atuar na possibilidade de uma correção a favor desse impulso, tá? Eu posso começar a procurar regiões de interesse dentro dessa forte impulsão. Eu tenho uma região aqui que me chama a atenção, que é a região essa de 31,65. Vou deixar ela demarcada aqui como... Deixa eu deixar esse azul, deixa eu excluir esse outro. Deixa eu colocar esse ponto de defesa aqui como uma região macro. Quem sabe nessa região dos 31,61 surge alguma validação de compra aqui para querer atuar nesse movimento de continuidade, tá? Seria mais interessante se ele chega nessa região criando a correção ABC, tá? Então seria ele fazer uma correção A, B, C para cá e aí sim tentar comprar aqui acreditando na retomada desse movimento. Beleza? Algo nesse sentido. No momento eu já não vejo mais nada para fazer. Brave 3 não vejo nada para fazer, tá? Preciso aqui que há uma inversão de fluxo para começar a pensar em compras. Nesse momento não tem nada que me agrade. São Martinho é aquela questão de tentar atuar na correção de curtíssimo prazo. Olha, eu vejo a possibilidade de compra aqui, ó, 13,46. Poderia deixar aqui uma ordem aqui, uma ordem aqui e o stop aqui embaixo, ó, tá? Tentando comprar o que, ó? Impulso, correção, gera um fundinho falso, testa essa região, forma um microfundo aqui para quem sabe fazer esse pivôzinho. O que, resumindo, é isso. Impulsiona, retrai em ABC, interage com região de defesa. Se de fato a demanda estiver predominante, quem sabe já impulsionar a partir daqui para pelo menos voltar a brigar nessa região, que é a resistência de curtíssimo prazo. Porque comprando aqui esse movimento de correção, eu tenho um stop. O stop de 1,5, né, cara? Dá para colocar o stop mais aqui no fundo, tá, pessoal? O stop dá para colocar aqui embaixo, 13,07. 13,07. Até lá em cima, 14,20, eu tenho um upside de 5,5. Então, um stop de 2 para um primeiro ponto de dificuldade de 5%. Tá? Dá para tentar atuar dessa maneira, ok? REC V3 eu não acho nada, tá, pessoal? Muito fraco o papel, não vejo nada. BRAP 4 passou daquele primeiro ponto de dificuldade, né? Olha, então eu já posso, ao invés de tirar ele, eu só vou ajustar ele aqui no próximo ponto, que é um ponto relevante, que é a região dos R$21. Esse é o próximo ponto de dificuldade para a BRAP 4. Deixa eu excluir isso aqui. E também é um outro ativo que dá para começar a procurar por compras, tá? Deixa eu ver aqui o gráfico mensal rapidinho. Tá ok. O semanal ali, deixa eu ver se tem alguma coisa mais clara no diário, por exemplo. Aqui fica uma região bem interessante, tá? É que está muito longe ainda do preço, mas é uma região que vale a pena. Vou demarcar aqui de azul. Deixa eu escolher essas outras coisas aqui. Deixa eu só ligar os pontos aqui. Deixa eu tirar essa linha aqui também. Primeiro ponto que dá para ficar atento aqui nos 17,73, tá? É um bom ponto aí para querer pegar, quem sabe a continuidade desse movimento, ó, que seria ele impulsionar aqui para cima, tá? Bem legal também BRAP 4, apesar de eu não ver nada para fazer nesse exato momento. O que eu comentei com vocês, Panvel eu comentei ontem. Olha lá, Panvel. Peguei hoje na abertura. Comentei ontem. Tá? Comentei ontem. Olha lá. Bem interessante, ou seja, região interna para atacar a região externa. Tá? É uma que acionou hoje, com o risco, cara, de 3,24. Só hoje o papel está subindo. 4,28. Tá? Da minha entrada hoje cedo, 4,84. Tudo bem? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que fez algo, que hoje está mais parado, né?
Deixa eu ver Zetec. Opa, 4 foi-se embora também, não voltou, não olhou para trás. Cara, outro papel interessante esse aqui, ó. Putz, tinha entrada no início da semana, comi bola. Não botei fé, ó. O papel andou, tá? Tinha uma possibilidade de entrada mais aqui embaixo, ó. Semanal ainda nada muito claro, né? O papel tá querendo chamar aqui nos 17,84. Mas no diário daria uma comprinha aqui, ó. Região interna. Se eu coloco as médias, seria bem próximo às médias. Ó, 9,20 alinhada dentro de um impulso. Ou se alguém pegou aí, meus parabéns, tá, pessoal? Essa acabou passando. Deixa eu ver, Shu 4, ainda tá meio no lenga-lenga, falta tração no papel. Camil não, Agro 3 não, Cash não, Honey 3 também querendo acionar mais um movimento de continuidade para querer romper e buscar esse nível. Tem muito dinheiro aqui em cima. Muito dinheiro aqui em cima. Por que tem dinheiro aqui em cima dessa zona? Porque eu tenho 3 fundos nivelando. Ó. Atualmente, no curtíssimo prazo, ele nivela esses 2 topos. E aqui para trás também eu tenho um topo, ó, mais ou menos na mesma linha. Tá? Então, pontos nivelados é liquidez. Tem muita ordem aqui em cima. Tá? Geralmente o preço é atraído por essas regiões. Ele já trabalha numa estrutura de alta, onde ele impulsiona, corrige e impulsiona. Realinha fluxo no curto prazo. Que ele quebra essa congestão maior. Aí ele corrige em forma de bandeira, ó. Impulsiona em 1, 2, 3. Corrige. Deixa o topo duplo. Quem sabe agora para impulsionar aqui para cima. Tá? Quem sabe para fazer isso. Então, Honey 3 também bem interessante. Foi um papel que eu trouxe para vocês aqui embaixo já, né? Olha aqui, depois aqui de novo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Outro que andou muito bem, a BMGB4. Mais pela ótica do mensal. Só não vejo entrada aí. Olha o que eu comentei com vocês. JSLG3. Ó. Olha o que o papel fez. Qual que é o intuito? Gráfico mensal. Reacumulação dentro desse impulso. Então, é um movimento muito interessante. Jogando isso para o gráfico diário, tem os realinhamentos, né? Apesar de trabalhar dentro de uma lateralidade, eu tenho alguns contextos que chamam a atenção. Por exemplo, esse ponto aqui que é a mínima dentro dessa consolidação e esse ponto aqui que é o máximo. Então, vou entender isso aqui como um impulso mesmo que dentro de uma lateralidade. Porque apesar de toda essa correção aqui, olha, ele não renova a mínima. Ele trabalha defendendo essa região. E aí aqui entra mais força compradora, ele gera um desbalanço para cima, corrige, volta, não perde esse outro fundo que deixou, defende aqui de novo, dando o quê? Aquela possibilidade de atuar numa região interna, com stop aqui embaixo e meu alvo, a agressão na região externa. Tá? Trouxe aí para vocês, JSLG3, Demob não, soja, JHSF não, Rapt 4, não, 3 tento, lembra que a gente tinha comentado também, deu alguma coisa aqui, mas não peguei nem nada. O Anima 3 está meio naquele chove não molha, mas tem um risco aqui muito bem controlado, então é um risco de 5%, né? O papel já está andando 7,60. Primeiro alvo aqui em cima nos 4,51. Outra que eu montei um estudo também, eu tinha até esquecido, ó, Vale de 3, tá? Montei o estudo aqui, ó. No rompimento da máxima dessa barra. Eu trouxe para vocês o alinhamento de fluxo bem bonito de Vale de 3, tá? Há 2 semanas atrás. Foi no vídeo do panorama de swing trade. Muito bonito, porque eu estou considerando toda essa estrutura maior, olha. Nem que eu vim mapeando para vocês. Então ele trava nessa região de defesa e é aqui ele impulsiona. Tem o fundo. Opa. Aí assim. Aqui ele tenta realinhar. Ele volta e defende na região externa do movimento principal, que é esse fundo e esse topo. Passa esse período longo corrigindo. Deixa fundo interno aqui, olha. O que ele faz? Avança para baixo. Perde esses fundos internos. Espera aí. Deixa eu tirar essa região aqui. Perde esses fundos internos aqui, olha. Faz uma perna para baixo.
interage com região de defesa do movimento externo, impulsiona quebrando topos anteriores, corrigiu, troca de polaridade, resistência, agora como suporte, confluência, região interna, para tentar atacar o quê? A região externa. Payoff interessante, risco baixo, o alvo longo lá em cima. Alinhando o movimento menor com o movimento maior. E aí se eu tiro o zoom, cara, e trago isso ainda mais para perto, olha, para colocar ainda um pouco mais de tempero, olha que região interessante essa daqui. Porque é uma zona de topo. Então eu vou marcar aqui na cor vermelha, oferta. O preço rompe essa região invertendo, ou seja, querendo realinhar o fluxo, gerando esse desequilíbrio no preço. Rompe. Volta para testar, ele testa na onde? Região de resistência, que agora foi testada como suporte. E ainda assim tem um ponto de defesa aqui, olha. Ou seja, eu tenho uma confluência, eu tenho tanto ponto de defesa nessa mesma região, quanto a questão da troca de polaridade. Ó. Resistência, testado como suporte. Possível formação de fundo ascendente, impulsiona para cima. Pagando aí 6,73 com um risco aqui embaixo. Que é um risco de 4,5. Tá bom? E aí o que tá bonito, olha isso aqui gráfico mensal agora. E aí de novo, pessoal, a questão de realinhar o movimento macro, ou o movimento micro com o macro. Deixa eu tirar esses estudos, deixa eu tirar essa linha. E olha como é que o gráfico semanal tá muito interessante. A gente fez a entrada pelo diário. Mas olha o semanal. Se eu coloco as médias, olha isso aqui, onde é que eu fiquei comprado. Aqui, olha, eu fiquei comprado exatamente numa região de preço justo. Olha, onde está as 3 médias aqui, a coisa linda. Só que eu comprei aqui no pullback. Ó. A compra próxima às 3 médias do gráfico semanal. Então isso me gera bastante conforto para entrar, né? E movimento com volume ascendente me sugere a possibilidade dele voltar a brigar nessas regiões mais acima. Tá bom? Bom, pessoal, então eu vou ficando por aqui para não ficar muito longo o vídeo. Já ficou acho que mais do que eu queria, mas espero poder ter ajudado vocês mais uma vez. Tudo bem? Fiquem todos com Deus. Um bom descanso e até a próxima, pessoal.